Olá pessoal, eu vim aqui agora, estou aqui gravando um vídeo, né? Vocês têm me visto aí na internet já desde o ano passado, quando eu fiz 60 anos de idade. Eu resolvi fazer um pacto com Deus aqui, que eu ia fazer nesses próximos 10 anos mais do que eu faria em todos os meus 60 anos passados. Não é muito fácil, a gente precisa de perseverança, persistência, fé. Mas por isso eu coloquei ele no fundo ali, um leão da tribo de Judá, que é a minha inspiração, né? É Jesus, né? A minha inspiração foi o que transformou a minha vida e me fez chegar até aqui. Talvez eu não estivesse aqui falando com vocês hoje, se esse Jesus não tivesse entrado na minha vida e transformado a minha vida. Na verdade, eu conhecia Jesus, conhecia essa foto que está aí atrás, mas eu só conhecia de falar, né? Quando ele realmente entrou na minha vida, ele mudou a história da minha vida. Hoje vocês estão conversando aqui com um novo Geraldo, uma pessoa nova, uma pessoa que foi transformada pelo amor de Deus. Mas hoje eu não vim aqui muito para falar sobre essa história, não. Eu vou contar isso em detalhes mais para frente. Mas eu vim falar aqui como que eu virei veterinário. Por que que eu virei veterinário? É lógico, evidente que Deus já sabia que eu ia ser veterinário. Eu vejo que assim, tudo que eu quisesse, né, que eu tivesse feito para não ser veterinário, talvez eu teria motivo de sobra para não ser, né? Se eu soubesse o que eu iria passar, por onde eu iria, os caminhos que eu ia ter que passar, talvez eu não tivesse chegado aqui, né, aos meus 60 anos como veterinário, fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu creio, né, que é o melhor para muita gente que quer fazer veterinário. Então eu estou aqui hoje para incentivar essas pessoas que sonham em ser veterinário, porque vocês estão diante aqui de uma pessoa que tinha tudo que vocês imaginarem para não ser veterinário. Se alguém que está do lado aí sonha em fazer veterinária e acha que não é possível, é porque ele está sendo enganado. Ele está sendo enganado por pensamentos diversos, por problemas diversos, por várias coisas que podem levar a gente, né, para um caminho onde não é o caminho que Deus quer que você vá. A gente tem muitos dons, e às vezes a gente não descobre esses dons e a gente esparra no primeiro problema e para. Na verdade, eu vou relatar aqui claramente, eu não sei isso com muitos detalhes, tá? Eu estou contando assim como que eu lembro de ter decidido ser veterinário. Eu, desde criança, que eu tenho minha casa cheia de bichos, que eu amo os bichos, minha casa era lotada. Eu já cheguei a ter 44 maritacas dentro de uma caixa, onde que eu tratava delas com mingau, né, que eu fazia ali e colocava nos tonéis, uns negocinhos uns negócios que colocava óleo de passar em máquina. Eu tirava aquele frasco, limpava ele, colocava o mingau ali dentro e dava direto no bico delas. Eu tinha 44 maritacas, já tive tucano, já tive... no tanque da minha casa tinha lá umas plantas lá que eu achava bacana, elas ficavam cobrindo a água e eu peguei os filhotes de jacaré e pus lá durante tempos, eu criei eles, eu ia lá todo dia brincar com eles. Eu já tive mico-estrela, já tive todo tipo de passarinho, pica-pau. Eu lembro que eu chegava no quintal, chamava os pica-pau vinha voando de longe para comer, porque eles eram basicamente adestrados, né? E aquilo minha mãe gostava, meu pai gostava, meu pai amava aquilo, mas eu sei que meus irmãos também gostavam, mas alguma coisa tinha diferente em mim, né, que é gostar demais dessa situação. Eu sou neto de caçador, filho de caçador, e já fui caçador durante um bom tempo. Tirei muitas vidas de pássaros para comer. Naquela época a gente usava bodoque, depois eu te ganhei uma espingardinha de chumbo. Não vou nem contar esse detalhe para vocês, porque é coisa muito ruim, hoje não tem mais esse pensamento. Mas eu era filho de caçador, meu avô era caçador, e a gente caçava, né? E era até uma distração para a gente. Mas eu, no todo, eu mexia com bicho desde criança, desde 6 anos, que eu lembro de acordar, 5 anos, 4 anos, 5 anos de idade, 6, acordava de madrugada de que estava chovendo, eu ficava preocupado com as minhas aves, se elas estavam tomando chuva ou não. Tinha pombo em casa, tudo que você se imaginar eu já tive, né? E, na verdade, eu brincava no fundo do quintal. Nós tínhamos uma raposa, uma vez que eu lembro, ficou lá quase um ano, e a gente ficava tentando pegar ela, que era uma brincadeira, um negócio bem divertido. Eu conheci o cheiro da raposa, só de saber que ela estava ali de longe, eu já sabia, né? Já cacei tatu, pesquei com meu pai,
era uma vida muito boa. Talvez a minha infância tenha sido a melhor fase da minha vida. Mas eu nunca imaginei ser veterinário, eu nem sabia o que era um veterinário. Eu sabia que em Dores tinham alguns veterinários. Eu sou de Dores do Indaiá, tá, gente? Minas Gerais, uma cidadezinha aqui que muito próxima, que depois a gente vai falar um pouco sobre a cidade. Eu acho que a cidade não deveria chamar Dores, ela deveria chamar Alegria de Dores, ou outra coisa qualquer, menos Dores, né? Porque não é uma cidade muito boa, porém com muita carga negativa espiritual. Estive lá agora recentemente, fui para lá, fiquei muito constrangido com o que eu vi naquela cidade, que é tudo que eu queria que não existisse. Lá dentro tem idolatria e mais uma série de coisas. E desde que eu conheci Jesus, eu comecei a lutar contra contra aquelas coisas que não agradam a Deus, e hoje eu tenho tentado fazer de tudo para agradar a Deus. Mas eu não comecei minha vida de veterinário querendo agradar a Deus, nem convertido, nem conhecendo Jesus. Eu estava dentro de uma sala, vim de Dores do Indaiá, com mais ou menos 18, 19 anos, vim para cá, fui morar numa pensão, junto com meu irmão, e eu estudava, fazia cursinho no Pitágoras, fiz um Promove também, e vim, como os meus irmãos eu tenho 7 irmãos, 3 homens e 4 mulheres, amo todos eles, são pessoas queridas, mas os meus 3 irmãos vieram para cá para fazer engenharia, e eu também, naquela inocência toda, sem saber o que queria, vim fazer engenharia também. E até então eu fiquei dentro da sala de cursinho para fazer engenharia. Era uma luta para fazer esse cursinho, vocês não têm noção. Eu lembro que antes de eu vir para cá, eu trabalhava com meu pai no sítio lá e tinha uma porca lá que deu 4 filhotinhos. Eu castrei 4 filhotinhos machos, eu castrei os 4. E castrei a porca também foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida, foi dentro do chiqueiro, sem anestesia, sem nada. Você vê que sofrimento que foi aquilo. A porca ficou uns 10 anos, uns 10 dias ali prostrada, quase morreu, mas ela acabou não morrendo. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer na minha história da minha vida, e no entanto, essa porca ela veio para cá, ela ficou comigo lá, eu acabei tratando dela um período lá, e com a venda dela e dos filhotes dela, eu consegui sobreviver aqui mais ou menos um ano. Mas nesse período eu já tinha tido um filho, que é o Simon, que é meu filho amado, que já me deu um neto maravilhoso. Isso eu vou contar em outra história, em outro áudio, mas quero falar aqui como que foi a minha vinda, de Dores para cá. Eu vim, morava ali na floresta, estudava no Pitágoras. Primeiro eu estudei no Promove, na Rua São Paulo, e depois eu acho que eu estudei no Pitágoras, eu não lembro mais onde que era o Pitágoras, eu acho que era na Rua Rio de Janeiro, parece, na Espírito Santo, ou na Espírito Santo, eu acho Espírito Santo ou Rio de Janeiro, não lembro direito. Mas eu estudei 2 anos nesses 2 cursinhos, e um belo dia, depois de mais 2 anos estudando para fazer vestibular para engenharia, já tinha sido reprovado no vestibular para engenharia química, um outro vestibular que eu fiz para engenharia, eu nem sei direito o que era, mas também eu não sabia muito o que eu queria. Eu sei que eu tinha um colega de Dores que fazia medicina, o Guilherme, que foi meu amigo, até muito amigo mesmo. Tinha outras pessoas que eram meus amigos lá, tinha o Carlos que queria fazer medicina, e acabou que eu acho que eu fiquei mais amigo dele. Ele chegou a passar em medicina, não sei onde que ele está hoje, mas no meu caso eu estava sentado, no momento que realmente eu decidi ser veterinário, eu estava sentado dentro de uma sala de cursinho, num intervalo de uma aula para outra, eu estava sentado ali, distraído, chegou um cara de Divinópolis, de Bom Despacho. Eu conhecia ele já, porque ele era muito conhecido no cursinho, eu também sempre fui muito expansivo, sempre conversei muito com as pessoas, eu conhecia muito o povo do cursinho, tenho facilidade para fazer amizade com as pessoas, tenho uma facilidade enorme para conversar com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu lembro que esse cara que sentou na minha frente tinha um apelido de Curupira. Ele sentou atrás de mim com um colega dele e começou a conversar com ele, e eu fiquei escutando ali aquela conversa, e eu lembro que ele falou assim, eu só posso fazer veterinária porque minha casa era cheia de bicho quando eu era criança.
aquilo caiu como uma luva, uma flecha dentro da minha mente, no meu coração. Eu não levantei do lugar, fiquei imobilizado ali uns meio minuto, 1 minuto. Juntei, eu estava com a cadeira do lado, assim, com a cadeira aquelas que tem que colocar caderno em cima e escreve, e meus cadernos estavam do lado. Eu peguei as apostilas, meus cadernos, e transferi da sala de exatas, né, que eu estava fazendo vestibular para engenharia, passei para a sala de biomédica. Nesse momento, gente, eu lembro assim, isso é uma coisa que não está muito assim na minha mente, mas eu lembro de eu descendo, saindo, deixei os 2 caras lá atrás, nem conversei com eles, peguei as minhas coisas e fui para a sala de biomédica. Nesse momento eu virei veterinário. Né? Nesse momento eu decidi que eu ia fazer veterinário. Eu eu acho que talvez eu não estivesse tão preciso daquilo, porque veterinário era muito difícil de entrar na faculdade de veterinária, tinha que fazer 64 pontos, para muita gente não era fácil, mas para mim, que era um aluno muito de mediano para baixo, era dificílimo entrar na faculdade. Eu sei que para entrar em veterinário só tinha acho que 2 ou 3 cursos mais difíceis do que para entrar em veterinário, que um era medicina, que era em torno de 80 pontos que teria que fazer para passar, isso para mim era impossível, eu também nunca sonhei em fazer medicina. Engenharia, que era um dos cursos naquela época, estava em alta, e tinha também, eu acho que na época estava começando um curso de informática, não lembro direito, mas era um curso de para trabalhar com informática. Eu sei que era um curso novo, que era só aqueles doidão que estudava muito, que ficava muito, aqueles óculos grossos, de tanto estudar, que passava naquilo. Era um negócio de comunicação, era um outro curso novato que tinha saído. Então existiam 2 cursos só, mais difícil do que passar em veterinária. Veterinária era 64 pontos, e para mim, que era um aluno, sempre fui um aluno de pegar a recuperação no colégio todo, eu tinha um déficit de atenção que eu não sabia que eu tinha. Então, assim, na verdade, esse déficit de atenção não me fazia um bom aluno. Dos 8 irmãos que eu tinha, eu era o piorzinho de todos, o mais difícil ali de passar. Eu, para falar com sinceridade, eu não sei como que eu cheguei no 2º grau sem tomar nenhuma bomba. Nunca tomei uma bomba. Passava nas recuperações. Eu acho que eu tinha muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu não tinha capacidade ali mental para conseguir concentrar nas aulas. Eu fui descobrir esse déficit de atenção só com 45 anos de idade. Eu já tinha passado a minha fase mais difícil. Eu lembro quando eu estava aí nessa fase de cursinho, o Fernando, meu irmão, que era um cara muito bom de serviço, ele foi me ensinar um pouco de matemática, ele viu ali a minha defasagem, e eu senti que ele estava vendo que ele estava falando comigo, né? Não era me criticando, era para realmente me ajudar e falar assim, você tem que estudar mais, você precisa estudar mais, que está muito fraco. Mas eu não tinha muita habilidade com a matemática, muito menos com o português, muito menos com o inglês, nada, né? Na verdade eu tinha muita dificuldade e eu não via, assim, a chance até de passar no UFMG era muito pequena. Tanto que depois disso que eu saí dessa sala e fui para a sala de biomédica, eu ainda demorei uns 2 anos ou 3 quase para entrar na faculdade. Eu lembro que uma vez eu cheguei até a passar, a fazer os pontos necessários, que era 62, mas tinha ainda um tal de lei do boi. Vocês não vão lembrar disso, quem é da minha idade talvez possa lembrar disso. Os filhos de fazendeiro tinham 4 pontos na frente de quem não era filho de fazendeiro. E eu depois vim saber que meu pai tinha um sítio lá em Dores que era basicamente uma fazenda, era acho que 4 alqueires ou 5 alqueires, dava não sei lá quantos hectares, e que eu podia me enquadrar nele, mas eu nunca tinha falado com ele sobre isso, nem conversado sobre isso. Quando eu passei no vestibular, que eu cheguei a fazer 62 pontos, que eu fui lá olhar minha nota, e nessa época eu já estudava no método, lá na Savassi. Eu não sei como que eu fui parar no método. Eu lembro que quando eu passei nesse vestibular, eu fiquei muito feliz de ter passado. Eu olhei vi minha nota 62, falei, eu passei. Quando eu fui olhar no quadro, eu não estava no meio dos classificados. Eu fiquei desesperado e aquilo foi um negócio muito chato para mim, porque eu tinha feito a quantidade de pontos, mas eu não tinha entrado por causa dessa lei do boi. Os filhos
de fazendeiro tinha 4 pontos da minha frente, então minha nota não deu para passar. Mas eu não desisti não, eu continuei a insistir, no ano seguinte eu consegui passar. Nesse período eu estudei para alguns concursos, né, para concurso da Caixa Econômica Estadual que teve, o Banco Regional de Brasília. Eu andava muito de carona, gente, vou contar isso depois, essas caronas. Eu não tinha dinheiro, né? Então eu tinha que queria ir para Dores, eu ia de carona. E às vezes eu passava o dia inteiro na beirada da estrada pedindo carona. Então, assim, na verdade é uma coisa que eu ainda vou contar aí nos próximos vídeos sobre a minha vida de caroneiro. Eu, durante anos, mais de uns 5, 10 anos, eu andei de carona. E fui para Brasília, fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo de carona. Para Dores eu ia quase todo final de semana. Eu lembro que eu tinha um Hélio lá, que era meu colega meu primo, né? E colega de cidade, irmão de cidade. Ele é o único que ia mais do que eu. Ele sempre ia de carona também. Então nós sofremos muito essa questão das caronas, de ficar assim, às vezes 4, 5, 6 horas, 12 horas à beira da estrada, né, pedindo carona. O negócio não é muito fácil, não. Mas depois eu vou falar sobre isso, tá? Sobre essas caronas minhas. Tem muita coisa para falar sobre isso, até muita coisa engraçada, muito sofrimento, mas muita coisa engraçada. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês de como que eu virei veterinário. E aí, nessa passagem, né, nessa ida minha para dentro da sala de biomédicas, aí eu resolvi que queria ser veterinário. Tinha um limite lá para passar. Então eu lembro que quando eu consegui arrumar a documentação para ter o privilégio das pessoas que tinham os pais, né, fazendeiro, a lei caiu por terra. Então eu não precisei dela mais, ela não existia mais. Ela caiu aquele ano que eu consegui lá um documento do meu pai, com o INCRA lá, com o reconhecimento dele como fazendeiro, na verdade. Eu não pude usar mais porque a lei caiu. Eu não lembro mais a data certinha, não vou aqui também minuciar, isso não é importante, mas acabou que eu consegui entrar na faculdade. Entrei na faculdade, eu já tinha quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um filho de mais ou menos um ano de idade, e eu não me concebia. Eu lembro exatamente, eu estava no ICB, centro, né, que eu era ali da turma uma turma de, não sei quando foi a data que eu entrei na faculdade, mas eu lembro que na minha sala tinha inúmeras pessoas de bom despacho, tinha muita gente do interior, então aquele povo ali tinha tudo a ver comigo, só que usava botina, não é, que as mulheres que usavam calça ali com botina, que o povo todo ali conversando, que é português do interior, então tinha tudo a ver comigo. Aí, entre eles, eu era um dos mais moleques ali, mais farrista. Eu fazia muita festa. E todo mundo gostava de mim, e eu também gostava de todo mundo. A gente tinha uma turminha lá separada, que era a turma da bagunça. Então, na verdade, eu entrei para a faculdade e fui ali fazendo veterinária com muita luta, porque eu era um dos poucos que tinha que trabalhar. Eu trabalhava à noite, passei no concurso da prefeitura e entrei para a prefeitura, mas fui trabalhar durante a noite, de 6 da tarde até 6 da manhã, dia sim, dia não. Então, o dia que eu trabalhava o dia todo, a noite toda, que era de 6 a 6 da manhã, eu ia para a faculdade direto, acordado. Então, como é que você fica dentro da sala de aula? Não tem jeito. Como é que você consegue assistir uma aula de genética? Eu lembro da professora de genética pedindo para mim ir para a sala pro DA, para dormir, que eu estava dormindo dentro da sala durante a aula todinha. Mas enfrentei algumas matérias muito pesadas, tipo bioquímica, né? Naquela época eu ainda colava, gente, não era cristão, eu colava, achava que podia colar, né, para passar, e foi aquela encrenca toda, até que eu cheguei ali mais ou menos pelo quinto período, sexto período. Aí saí do ICB, Instituto de Ciências Biológicas. Eu tenho que ressaltar que teve um dia lá no primeiro período, na sala, na turma de histologia, né? Tinha histologia e citologia. Numa dessas duas aulas eu tive uma aula teórica, né? Aula prática, na verdade, que eles pegaram umas folhinhas de cebola e eu ali via mitocôndria fazendo fotossíntese para gerar oxigênio para que eu pudesse respirar e para que você pudesse respirar, né? E eu falei, gente, tem algo de maior por detrás disso, né? A mão do ser humano, o ser humano não ia construir isso,
Aí naquela época eu falava para os outros, eu era um pedante, orgulhoso, eu falava muito que eu era ateu. Na verdade não era ateu, eu sempre acreditei em Deus, mas Deus de uma religião, um Jesus de religião, um Jesus de cruz, um Jesus de uma procissão. Hoje eu sei que isso não agrada a Deus. Eu andava naquela procissão e eu era aquele homem assim, casei com a esposa que era espírita e acabou que eu acompanhava ela no espiritismo. Eu não vou contar essa experiência aqui porque são experiências muito pesadas. Eu vou contar num outro momento. Vou falar isso aqui, vou lembrar, porque eu já servi ao outro lado que não é de Deus, gente. Muito triste isso, mas eu fiz isso. Servi ao outro lado, por ser espírita. E eu sei que as pessoas espíritas são muito boas, eu também era uma pessoa boa, tentava ajudar o próximo, mas cria numa coisa que não é verdade, que é a reencarnação. A palavra de Deus deixa bem claro, que a reencarnação ela não existe isso. Na verdade, dá o direito ao homem a viver uma só vida. Eu só fui descobrir isso depois que eu encontrei com esse leão da tribo de Judá, que está aqui, que foi uma mudança drástica na minha vida, mas eu vou falar isso num momento depois. Então, na verdade, para a gente chegar na veterinária, a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou ser veterinário. Eu vou ser veterinário. Não é eu quero, eu sonho, é meu sonho, é isso aqui. Tudo isso é desculpa. Tudo isso é desculpa. A veterinária é o melhor curso para se fazer atualmente. Eu estou aqui para falar de como que é o meu trabalho de veterinário e vou falar bem da veterinária, porque eu nunca vi um curso tão maravilhoso igual a veterinária. É um curso maravilhoso, principalmente para quem já gosta de animais. O pré-requisito para fazer veterinária é gostar de animais. Não é objetivo. Se a gente tiver, o objetivo é mais importante do que o pré-requisito. Mesmo pessoas que não gostam muito de animais, não são muito afetuosos, não têm habilidade com eles, podem fazer veterinária, porque a veterinária tem no mínimo umas 100 áreas boas. É muito mais, tá, gente? Mas 100 áreas para você trabalhar. Então, se você falar assim, não, muita gente que meus alunos, eu dou aula hoje para o curso de auxiliar de veterinário aqui, meus alunos que ficam aí para lá, mas eu preciso de participar de cirurgia, eu vejo muito veterinário que fala, eu não faço cirurgia porque eu não há capacidade. Então, gente, às vezes não é melhor. Realmente, se você não quer passar por alguns desafios, não faça veterinário. Mas os desafios são muito simples, é tudo muito bobo. Trem assim que você não... eu vou falar que é bobeira mesmo, na verdade, não tem bobo. Muita gente me fala, mas eu não fiz veterinária porque eu tenho medo de agulha. Olha, para você ver, medo de agulha, nem pegou na agulha, está com medo da agulha. Eu tenho medo de sangue. Isso tudo passa, isso é passageiro. Coisa que você quebra isso aí com um dia, uma aula que você participar aqui, uma necrópsia que você participar nossa, que você perde essa besteira. Então, na verdade, é muita coisa que vai esbarrando e muito preconceito, que a gente vai tendo. E o preconceito é uma das piores coisas que a gente tem na vida. De tudo que você pode ter na vida, preconceito é uma coisa muito ruim. O que é preconceito? É um conceito de algo que você ainda não conhece. Igual o preconceito que eu tinha contra Jesus. Eu não queria realmente Jesus na minha vida porque eu não queria a verdade. Eu não queria a verdade. E ele falou que queria a verdade. Eu não queria a verdade, eu queria continuar mentindo, eu queria continuar fazendo isso. Eu usava a religiosidade para tampar o meu acesso a Deus. Isso não é para mim, vou ter que tirar isso da minha vida, vou ter que tirar aquilo. Nada disso. Não tem nada disso, é preconceito. Então, preconceito, vou voltar aqui, senão vou falar muito de Jesus, porque minha vida não faz sentido eu falar dela sem colocar Jesus no meio. Eu já devo ter falado dele aqui umas 10 vezes, e todas, se eu falar provavelmente 50 palavras, pelo menos 5, aliás, mais, vou falar que quase 50% vão estar relacionadas com Jesus. Mas eu tomei decisão lá no cursinho, fui para o vestibular, passei, entrei na faculdade, e lá no quarto, sexto período, eu só via gente falar coisa negativa da veterinária. Isso não dá dinheiro, isso é difícil, eu não sei por onde começar,
eu não sei onde é que eu vou, eu não sei para onde que eu vou, como que eu vou, o que que eu vou fazer, qual que é a área que eu quero, trabalhar com grandes, com cavalo, né, com boi, vou lá olhar, fazer um estágio lá no interior, numa pobreza tremenda, e o povo já falava que o negócio não dava dinheiro, e eu sem saber para onde ir. Mas como Deus é perfeito, né, Ele me fez, eu acabei parando de estudar. Tá, gente, uma das coisas que eu te aconselho, que se é um conselho meu, não pare de estudar, de jeito nenhum, né? Não pare de estudar, não pare de estudar, não é bobeira parar de estudar, principalmente se você está mais novinho aí, na casa dos 18, 19, 20 anos, 16, 17, 18, 19, 20 anos, né? Até lá para os 30 ainda, não para de estudar não, a gente estuda a vida inteira, não aprende quase que nada na verdade, mas é necessário estudar, então eu resolvi, um dia eu tinha uma moto velha, cheguei a comprar uma moto para mim, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal já, quando eu passei no concurso da Caixa, eu achei que eu ia ficar rico mesmo, porque eu ganhava X na prefeitura, era um salário mínimo, passei a ganhar mais de 10 salários mínimos na Caixa Econômica, o salário era quase 10 vezes mais do que eu ganhava na prefeitura. Então, quando eu vi o meu nome lá na classificação lá da Caixa Econômica, eu lembro de ter pegado um ônibus 1702, que era Jardim América Pompeia, eu de pendurado naquele ônibus lá, e falei, gente, acabou meus problemas financeiros. Mal sabia eu, né, que meu salário ia aumentar e proporcionalmente minhas despesas também. Então, o dinheiro, do mesmo jeito que não dava antes, não dava depois também. Mas melhorei muito, consegui casar, arrumei uma esposa lá no interior, a Betânia Belato, minha esposa hoje amada, uma menina que eu encontrei por acaso lá, estava namorando com um ex-amigo, com um amigo meu, terminou o namoro e casou comigo. Eu brinco de vez em quando que era muito charme, né, que eu conheci ela numa semana, namorando com meu amigo, e na semana seguinte eu estava namorando com ela. E ali a gente resolveu casar. Eu lembro muito bem que ela falava que o sonho dela era sair de casa, casar, sair de casa para ter os bichos dela. E eu não era, naquela época não estava estudando veterinária não, eu estava fora da veterinária, saí da veterinária e fui para a Caixa Econômica. No período eu trabalhei durante o dia, então não dava para fazer veterinária de jeito nenhum. Vocês faziam uma matéria de manhã, aí quando eu passei para a noite, eu lembro exatamente de outra coisa que me chamou muita atenção. Durante o período todo que eu trabalhei na Caixa Econômica, trabalhava na prefeitura, que eu estudava na faculdade, eu trabalhava na prefeitura, ganhava muito mal, então eu precisava de vender, eu vendia umas bijuterias lá aquelas joias, aquelas semi-joias, né, de chapeado, de ouro, de coisa, eu mandava fabricar aquilo. Tem uma hora que eu tive uma empresa de fabricação de prataria, né, e fazia muito aquilo, em dores, levava, trazia, era uma luta, mas eu consegui, quando eu fiz a negociação lá, que eu parei de ter sociedade, uma das coisas que eu não aconselho muito para ninguém, a sociedade, apesar da minha sócia ser uma gracinha, uma pessoa maravilhosa, mas sociedade, ainda mais de família, muito ruim. Eu desmanchei a sociedade, peguei a minha parte da sociedade lá e comecei a vender as joias que sobraram para mim lá, as semi-joias, lá na UFMG. Então eu conheci muita gente do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas, e comecei a vender ali para aqueles funcionários. Aí um dia eu estava ali na Perida, tinha uma lagoa, um lago mesmo, na porta da reitoria. Eu tinha namorado uma menina lá que chamava, eu não lembro o nome, eu sei que ela era diretora do EDRCA. Ela era amiga de uma menina que namorava com o Marcelino, que era um amigo meu também. E eu acho que eu fui numa festa e acabou que eu namorei com ela, fiquei com ela, namorei com ela um tempo. E depois terminei o namoro, casei com a minha esposa. E quando eu voltei, assim, que eu estava na beirada desse lago, eu lembro que é Eliana, que a menina chama. Eu lembrei o nome dela, Eliana. A Eliana me chamou, ô Geraldo, vem cá, tá vendo aquela fila ali, ó? Aquela fila ali é para reintegração de curso. Eu tinha abandonado meu curso de veterinário no 5º e no 6º período de veterinário. Tinha concluído o 4º, estava algumas matérias do 5º e outra no 6º. Eu falei, Eliana, eu não quero pegar essa fila não vou pegar essa fila de jeito nenhum. Ela falou, não precisa não, vem cá, vamos lá na minha sala que eu faço a sua matrícula lá. E aí a matrícula não, era o curso, o pedido para reintegração de curso. Vocês acreditam que 3 dias depois chegou uma carta na minha casa me chamando para voltar para o curso, para a UFMG? Eu acabei voltando, porque eu já estava trabalhando na Caixa à noite, de 6 até 1 da manhã, ou de 7 a 1 da manhã, uma coisa parecida com isso. 1, 2 da manhã, né? Teve dia que eu trabalhei na Caixa de 6 da tarde até 6 da manhã, que era aqueles plano Funaro, plano Bresser, não sei se eles lembram,
e Zélia Cardoso de Mello, Collor de Mello, aqueles planos lá, e a gente passava a noite inteira trabalhando, somando cheque, aquela luta, né? Um troço foi uma coisa, eu fazia aquele serviço por fazer, porque eu não gostava daquele jeito nenhum. Então eu entrei na Caixa Econômica sem gostar do trabalho, detestava, eu não gostava de ser funcionário, não ser bancário. A gente era economiário, na verdade, a gente tinha um nome de economiário, mas como o salário era muito bom, eu já tinha 3 irmãos que trabalhavam em banco, 2 no Banco do Brasil, 1 na Caixa Econômica Federal, e todos eles eram estabilizados ali, e eu era também um quarto que tinha entrado. Só que eu entrei e falei comigo, eu não vou ficar mais do que 10 anos. Ainda bem, eu fiquei só 7. Fiquei 7 anos na Caixa Econômica Federal. Mas nesse período eu trabalhava à noite, aí comecei a fazer, voltei com essa reintegração de curso. Eu já estava casado, morando na Lagoinha ali, já tinha comprado uma motozinha ruim, danada, para danar, mas já tive era a segunda moto que eu tinha. Eu lembro que era uma motozinha que fazia um barulho esquisito, estranho. Eu ia com ela lá para o UFMG, e vendia as joias lá. Então nesse dia que a Eliana me chamou lá, eu fiz o pedido, ela fez o pedido para mim, para ter reintegração de curso, e acabou que 3 dias depois chegou uma carta da UFMG me chamando para reintegrar no curso, e eu voltei para a faculdade, voltei lá e continuei fazendo algumas matérias, mas com o objetivo ainda de formar e trabalhar na Caixa Econômica lá em Dores e Indaiá, e no espaço de tempo que eu tivesse tempo, eu ia trabalhar lá como veterinário, nas fazendas, fazendo aquele serviço lá que os veterinários fazem lá no interior. Mas nada, a vida da gente vai por alguns caminhos que a gente não entende, né? Que nesse período aí, entre fazer faculdade e voltar e trabalhar na Caixa Econômica junto, eu lembro que um certo dia eu cheguei para minha esposa e falei com ela assim, vamos abrir um salão de beleza para você? Aí eu já morava aqui na Barroca, na Rua Japão. Eu morava na Rua Japão e trabalhava na Caixa Econômica, as condições de vida tinham melhorado, eu já tinha comprado um carro melhor, eu andava num Uno XR6, parece, que era um dos melhores carros da Fiat naquela época, eu tinha moto também, então assim, a minha condição de vida tinha melhorado um pouco, mas minha esposa não trabalhava.